Uma boa noite para você. Cá estamos nós mais uma vez com o quadro História da Sua Vida, hoje recebendo Mary Moraes, do Núcleo da Mulher Empresária de Francisco Beltrão, uma das representantes da XP Investimentos de Francisco Beltrão. Mary, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem, Cadu? Boa noite. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu sei como o teu trabalho é feito com seriedade, o alcance do teu trabalho, então, para mim é um privilégio poder participar com você. Aonde a Mary Moraes nasceu? A Mary Moraes nasceu em Cianorte, noroeste do Paraná, uma cidade conhecida pela moda, conhecida como a capital do vestuário. Perfeito. E 30 de outubro eu nasci e fui criada lá, e desde então eu digo que a minha história ela é comprida e tem vários capítulos, né? Mas eu vivi em Cianorte até 26 anos. É uma família de quantos irmãos? Nós somos em 3 irmãos. Eu sou a irmã do meio, sou a segunda. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Minha família mora em Cianorte até Se hoje. eu te perguntar algo assim, o que que te lembra de Cianorte, se você fechar os teus olhos e voltar lá para trás, no tempo de infância, das brincadeiras, o que que você lembra de Cianorte? Lembro, tem muitas lembranças de Cianorte, mas principalmente as brincadeiras de infância, porque nós brincávamos muito na rua. E eu era uma das poucas meninas da rua. Então eu Perfeito. tinha o meu irmão mais velho, automaticamente eu convivia muito com os meninos, os amigos do Sim, meu irmão. sim. E nós brincávamos muito na rua. A televisão, na verdade, a gente assistia muito pouco. Então nós tínhamos o horário da aula e nós ficávamos brincando até altas horas. Aquela história da mãe chamar, vem, eu entra que já é tarde, é hora de Sim, dormir. sim, sim. Então era mais ou menos assim. Realmente, quando eu lembro da minha infância, eu tenho muito forte as imagens de nós brincando na rua. E eu gostava, inclusive eu sempre tive muito esse gênio de liderança. Então eu tinha o hábito de meio que liderar as brincadeiras, assim. Era algo meio que automático. E, e sempre foi muito gostoso, assim. As minhas lembranças da infância são muito boas. Tem algumas que eu lembro de detalhes, até de nomes de amigos, assim, daquela época que a gente convivia na rua. Como é que Muito foi gostoso. estudar em Cianorte, o primeiro, segundo, terceiro ano, num tempo totalmente diferente do que é Diferente. hoje? É. Então, eu morava perto no início, nas primeiras séries, eu morava perto do colégio. Então, não era difícil. Meu pai me levava, me esperava na esquina. E eu sempre fui muito estudiosa, mas sempre fui muito quietinha. O que eu sempre falo do meu perfil, falo muito isso para minha filha. Eu sempre tive muito esse perfil de liderança, mas eu sempre fui muito quieta. E como eu faço aniversário em outubro, então eu entrei na primeira série, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui alfabetizada com 6 anos. Eu não fiz pré-escola, eu entrei já na Já primeira foi série, direto. já fui direto. E eu lembro o nome da minha professora, na época tia Verinha, até hoje eu vejo, né, nas mídias sociais, a minha professora, minha alfabetizadora, e então eu fui alfabetizada. Naquela época era muito cedo. Hoje as crianças são alfabetizadas mais cedo, né? Mas Muito eu, mais. naquela época, 6 anos era cedo. A média de idade que as crianças entravam na escola era 7 anos. Eu entrei com 6 anos, fui alfabetizada. Sempre fui boa aluna, sempre fui de ganhar concurso, inclusive redação. Eu sempre gostei muito de ler. O que eu tenho de lembrança boa da minha época de colégio é que, como eu gostava muito de ler, eu lia, quem é do meu tempo, agora vão descobrir minha idade, né? Quem é do Sim. meu tempo, lembra do Caminho Suave, a coleção Caminho Suave era o material da escola, Mas mas era Vagalume. Nossa, Caminho Suave, gente, eu fui muito longe, mas enfim. estão descobrindo a nossa idade, que eu também sou Do exatamente Caminho do caminho Suave. Meu suave. Deus, nossa. Mas a série era Vagalume. Isso já era um pouquinho mais, já era ali de quinta série em diante a coleção Vagalume. E eu lia um livro por dia da coleção Vagalume. E eu lembro que o bibliotecário, hoje ainda existe, mas muito pouco, Pouco. né? No colégio tinha biblioteca, então nós pegávamos o livro, levávamos para escola, para casa, líamos e tínhamos que devolver, e ficava registrado lá.
E o bibliotecário começou a desconfiar, ele achava que eu não lia os livros. E ele me desafiou um dia, ele disse assim, você lê esses livros mesmo? Eu, sim, eu leio. Ah, eu estou duvidando. Nós vamos combinar o seguinte, você vai fazer o resumo desses livros, conforme você lê, faz um resuminho no caderno e traz para mim que eu quero ver. E eu fazia. Eu lia os livros, fazia o resumo e levava para o bibliotecário para ele acreditar que eu lia os livros. Então, eu sempre gostei muito de leitura. Automaticamente, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu sempre tive o hábito de escrever muito. E também já incentivada pela minha mãe. Minha mãe foi alfabetizadora também. Minha mãe era da época do Mobral. Ela alfabetizou jovens, adultos e alfabetizou crianças também. Então, a nossa casa sempre foi muito incentivada à leitura. Isso, para mim, é uma lembrança muito boa que eu tenho e que eu trago hoje para dentro da minha casa, com a nossa filha. Então, assim, as minhas lembranças de infância e de colégio são muito boas. E eu digo que, apesar de eu ser mais quieta, assim, eu não era aquela aluna destaque, aquela aluna conhecida. Não, eu sempre era a aluna quietinha, estudiosa, mas o engraçado, assim, que eu acho interessante, eu sempre era eleita monitora da turma. Então, na época, a monitora era que abria a sala, né? Que ficava com a chave da porta. Cuidava de tudo. Cuidava, fechava na hora do intervalo. Exato. Eu sempre era a monitora da sala. Eu acho que talvez também por eu ser mais quietinha, assim, aquela aluna estudiosa. Mas eu sempre tive muitos amigos, mesmo sendo desse jeito, né? Mas hoje eu falo bastante, mas eu era bem mais reservada, assim. Nesse momento de escola, o que que vinha na tua cabeça? O que que você queria ser quando crescer? Eu lembro muito que quando eu me despertei para essa questão de o que vai ser, o que eu vou ser quando crescer, eu queria ser nutricionista ou jornalista. Eram duas áreas que me chamavam atenção. E aí eu comecei a estudar e quando eu terminei, na época era o primeiro grau que a gente dizia, né? Exato. Quando eu terminei o primeiro grau, eu tinha a opção de entrar no segundo grau, aí ou fazer o ensino o geral ali, que era o que preparava para o vestibular, ou fazer uma Curso, formação profissionalizante, né? curso técnico. Técnico, é. E influenciada por uma amiga que era muito amiga minha, nós andávamos muito juntas, eu acabei indo fazer magistério. Mas assim, e nem sabe aquela coisa de, minha amiga vai estudar, é à tarde, eu vou estudar também. Na época até eu tive que parar eu tocava, meus pais me colocaram na aula de piano, órgão eletrônico e piano na época. E eu tive que parar de estudar porque eu queria estudar à tarde, fazer magistério. E eu entrei no magistério, mas assim, influenciada pela amiga. Claro que eu tinha a mãe em casa, mas minha mãe nunca me disse assim, você tem que fazer magistério. Não. Ela ainda falou, você tem certeza que você quer isso? Eu falei, eu vou, a minha amiga vai fazer, eu também vou, acho que vai ser legal. E era na parte da tarde. E eu gostei. Gostei do magistério, mas eu não quis seguir na profissão. Mas gostei bastante. E a disciplina que eu me identifiquei muito foi psicologia. Eu tive psicologia nos 4 anos do magistério. Encerrando o magistério, eu prestei o vestibular na Universidade Estadual de Maringá, UEM, na UEM. Muito famosa. conhecida, famosa, UEM. E eu não fui bem em biologia na época. E era uma disciplina que eu gostava, mas eu não fui bem. E essa disciplina pesou bastante no resultado. O vestibular da UEM na época eram 3 dias. Eram 3 dias. Mega disputado. Super disputado. E eu não passei, eu fiquei muito aborrecida. Aí, enfim. Aí falei, quer saber? Eu não vou prestar vestibular. Vou trabalhar, vou fazer outra coisa. E a minha mãe pegando no meu pé, que eu tinha que estudar. E essa amiga minha era japonesa, ela foi embora para o Japão. É aquela coisa de ter uma amiga mais próxima e estar sempre junto. Para mim foi muito ruim, na verdade, essa amiga ir embora. Ela foi para o Japão e eu toquei minha vida trabalhando. E um dia minha mãe me incentivando a voltar a estudar. Ela se inscreveu no vestibular de pedagogia, que ela não tinha pedagogia. E ela me inscreveu no vestibular junto com ela. Então, ela se inscreveu no vestibular para me incentivar.
E eu disse, bom, eu vou prestar esse vestibular porque a senhora me inscreveu, mas eu nem vou estudar, porque não é o que eu quero. E, de fato, eu não estudei, mas foi muito interessante. E, assim, Cadu, a gente sempre fala que Deus tem as coisas, Deus tem o tempo e os planos dele para nossa vida, né? Exato. E a gente não sabe, né? Ele sabe o que é melhor e o que é perfeito. E eu fui e eu passei no vestibular, muito bem colocada, inclusive. Eu passei em 5º lugar no vestibular da UEM com uma das maiores notas de redação. E eu falei, bom, se for para eu tinha falado para a mãe, se for para eu fazer, eu vou passar, mas eu não vou estudar. E eu fui bem, fui muito bem e comecei a estudar pedagogia e gostei muito de pedagogia. Me identifiquei novamente com psicologia, era uma área que eu gostava muito. Mas aí no meio do caminho eu conheci o meu marido, que hoje é meu marido, né? Conheci o Cleverson, ele estudava em Pato Branco, estudava contabilidade e, e nesse tempo começamos a namorar, eu achando que depois dessa parte do namoro eu conto mais detalhes, mas eu achando que esse namoro não ia dar muito certo, porque eu morava lá, ele morava aqui. Então, mas eu continuei estudando lá. E eu falei para ele que eu ia terminar a faculdade, que o meu propósito era terminar a faculdade antes de qualquer coisa, né? Perfeito. E aí, no penúltimo ano, eu comecei a fazer estágio e eu tinha que escolher. Ou eu optava por educação infantil ou bacharelado para dar aula no ensino médio superior. Eu fiz estágio na área de educação infantil e meu estágio não foi muito legal. Eu fiquei muito frustrada, na verdade, com a educação infantil na época. E eu decidi que eu ia fazer ensino médio e superior. Optei por ensino médio superior, terminei o meu curso. Nesse tempo, então, nosso namoro deu certo. Eu vou contar como que a gente se conheceu, mas É porque eu enfim. fiquei curioso, um em Maringá, outro em Pato Branco. Como é que vocês se cruzaram? Como é que foi isso? Então, a nossa história é bem interessante. Essa é a pergunta de 1 milhão, na verdade. Todo mundo, quando sabe que o Clever sai daqui, eu de Cianorte, mas como que vocês se conheceram, né? Então, nós somos cristãos evangélicos e em um dos congressos de jovens em Foz, olha, nós nos conhecemos em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, foi um ônibus daqui de jovens para Foz e foi o ônibus de Cianorte. E vários, na verdade, vários jovens, mas especificamente eu fui de lá e ele foi daqui. E aqui em Beltrão, recém, tinha chegado um casal de amigos nosso que eram de Cianorte e eles vieram para cá, eles eram pastores lá, eles vieram para cá. E nós éramos muito ligados, eles eram assim, como se fosse da minha família. E eu vim para... É a denominação que você frequentava. Isso, Qual era? a Batista. Batista. Batista lá era Batista do Calvário, que é Batista Betel. Sim. E eu fui para lá e esse casal, muito amigo nosso, eles têm 2 filhos. E esses meninos, na época, eles eram muito novos, adolescentes, e eles sentiam falta, porque eles foram criados lá em Cianorte. Então, quando nós estávamos saindo do congresso, eles foram no nosso ônibus se despedir do pessoal. E o Cleverson, hoje meu marido, era um dos líderes dos jovens na época, ele responsável pelos jovens. Ele foi na porta do nosso ônibus para chamar os meninos que estavam lá, para que eles fossem para o ônibus, que eles iam embora. E eu, na hora que o Cleverson chegou, eu estava na porta do ônibus. Foi amor à primeira vista? Não, não foi. Foi interessante a nossa conversa, porque eu não fui nada simpática com ele. Eu fui bem chata, na verdade. Ele chegou na porta e perguntou, pediu dos meninos, eles estão aí no ônibus? Eu falei, sim, mas quem é você? Ele falou, você conhece meu marido, né? Ele é muito expansivo, assim, ele conversa muito, né? E ele tem uma facilidade de fazer amizade com as pessoas. Ele deu a mão e disse, prazer, eu sou o Cleverson. Eu falei, tá bom, os meninos estão aqui. Aí eu perguntei, você é de Beltrão? Ele falou, sou. Eu falei, eu não gosto de ninguém de Beltrão. Nossa. Ele olhou, acho que pensou, né, da onde saiu essa maluca? Eu falei, vocês levaram meus amigos embora, porque eles tinham convidado esse... Claro que eu falei de uma forma, não é assim, ninguém leva ninguém embora da força, né? Mas eles tinham vindo pra cá e eu dizia, meu Deus, eu não conhecia Beltrão. Eu falava, onde que fica essa cidade que levaram eles pra lá, né?
E aí o Clever, eu só pedi pra ele. Só falei, quando você chegar lá, você entrega um beijo pra tia Rose e diz que foi a Mary. Só falei assim. E saí, deixei ele. E vim embora, fui embora pra Cianorte, ele veio embora pra cá. E quando ele chegou aqui, ele não esqueceu. Ele chegou e falou pra essa amiga minha: Olha, eu conheci a Mary lá em Foz e ela mandou um beijo pra você. E essa minha amiga foi pra lá e falou: Ah, você conheceu o Cleverson? O Cleverson. Eu falei: Ih, para com essa conversa. Esse negócio de namoro à distância, eu não acredito. Não, mas olha, vocês têm tudo para dar certo. Eu falei: Nem vem. Não quis. Já de início, já descartei. E assim, né? Eu sempre digo que Deus tem os planos dele. O que que eu aprendo com tudo isso? E aprendi que tudo a gente precisa submeter a ele. Porque enquanto eu falava que eu não queria, e ele ia para lá. Ele ficou 1 ano e meio indo para lá. Essa história, todo mundo que conhece a gente sabe porque a gente conta, né? O Cleverson ia para lá com os nossos amigos, levava os meninos para lá, porque os meninos eram novos, queriam ir para lá passear, ele ia, e ele sempre ia lá. Queria Ele namorar comigo. aproveitava a viagem É, pra fazer aquela visitinha. ele queria namorar comigo. Eu falava, eu não quero namorar, eu não quero, eu não acredito nesse negócio de namoro à distância e também não quero morar naquela cidade. Eu falava bem assim. E eu fiquei 1 ano e meio relutando. Isso nós estamos falando de quantos anos atrás? 2019. Não, 2000. Capaz, agora semana que vem a gente completa 21 anos de casados. 2000. Nós estamos, 1999. nós estamos falando Ai, de meu Francisco Deus. Beltrão com cerca de 39, 40, 41 mil habitantes no máximo. Pequena. O que Muito. eu achava. Eu não sei se você conhece aquela região que eu nasci, ali, Cianorte, Maringá, mas é uma região diferente, bem diferente daqui. Totalmente diferente. A primeira coisa que eu estranhei é o comércio aqui fechar ao meio-dia. E porque normalmente a gente saía fazer alguma coisa ao meio-dia. Ou saía do colégio, ou quando eu trabalhava, saía do trabalho. Ah, ao meio-dia, vou numa loja, vou, Sim. enfim. E aqui o comércio fechava meio-dia. Eu falava, gente, que lugar é esse que o comércio fecha meio-dia? Uma das coisas que eu estranhava. Imagina, Beltrão há 25 anos atrás, porque foram 3 anos e meio praticamente de namoro, mais 21 anos que eu vou fazer de casada. 25, quase 25 anos de Beltrão, praticamente, né? E eu não queria saber. E quando eu falo que os planos de Deus são perfeitos, é porque eu nunca tinha colocado isso diante de Deus. Eu só dizia que eu não queria. Mas ele insistiu, Era por você. era por mim. Era a Mary É, falando, "Ah, não, eu não eu quero." não quero e Mas pronto. você não Não, consultou o papai. não. Quando eu resolvi consultar, aí as coisas mudaram. Ele falou, olha, Porque como ele insistia, eu achei demais, assim, ele não desistia. Como ele não desistia, aí, sabe quando me deu um senso sei lá, veio uma consciência, na verdade, nesse tempo, e eu falei, mas deve ter alguma coisa, porque ele não desiste, né? E aí eu lembro como se fosse hoje, que eu fiz uma oração. E eu falei, Deus, o senhor sabe que eu não gosto dele. Mas ele insiste. Então, se é esse homem que o senhor tem pra mim, porque eu sempre tive no meu coração que eu queria casar pra toda a vida, não queria sim, casar pra dar errado. sim. E eu disse: se é ele que o senhor tem pra mim, eu vou gostar, eu vou amar ele e eu vou gostar daquela cidade horrorosa. Eu falei bem assim. Ai, os beltronenses que me perdoem. Eu sou beltronense de coração hoje. Mas na época eu falei bem assim, era a concepção que eu tinha, né? Muito, eu falo que também é um pouco de maturidade, né? E, e ele ia pra lá. E eu falei pra uma amiga minha, eu vou dar uma chance pra ele. E ele saiu daqui, falou pra mãe dele, é a última vez que eu vou. Se ela não aceitar, eu não volto mais Eu lá. desisto. E ele chegou lá a última vez, eu falei que eu ia dar uma chance pra ele, nós começamos então a namorar. Ali era 12 de junho de 2000. É, porque nós casamos em 2004. Isso. E, enfim, foram 3 anos e meio de namoro, ele indo pra lá, eu vindo pra cá. Quando eu vi, eu já
Gostava, já queria morar aqui, já queria casar, assim, porque eu descansei. Eu fiz a minha oração e descansei. Falei para Deus, vai ter que ser do Senhor, porque da minha parte eu não quero e não gosto. Comecei a gostar de Beltrão, de Pato Branco, gostava muito de Pato Branco, gosto de Pato Branco, inclusive. E aí em 2004, dia 3 de dezembro de 2004, nós nos casamos e dia 4 de dezembro eu vim embora para Beltrão, de mala e cuia, morar em Francisco Beltrão, sem, assim, Em sem, 2004. Eu cheguei em 2002. Em 2002, nós tínhamos 54 mil pessoas. 2004, beirando os 60 mil. E hoje, para quase 110 mil pessoas, vamos dizer que 90% mais pessoas do que tinham quando nós sim, chegamos. como Você mudou. imaginava Não, que aquela cidadezinha que você não gostava, que não, você não queria vir morar, se tornasse um polo não de imaginava. 40 cidades, a maior de todas, referência em todas as áreas possíveis e Sim, imagináveis? sim. E eu falo para você que hoje eu me considero beltronense de Idem. coração, por esse propósito que também eu sempre digo, quando Deus tem um propósito para nossa vida e nos leva para algum lugar, a gente tem paz no coração. Então, para mim, tá tudo bem. Não foi fácil. A fase de adaptação foi difícil. Eu lembro que eu vinha até Cascavel quando eu ia para Cianorte visitar minha família, eu vinha até Cascavel chorando. Chorando, chorando, chorando. Eu saí da casa dos meus pais aos prantos. Virava as costas, né? Dava tchau para eles, firme, virava as costas e chorava, Sim. chorava, chorava. Porque eu saí de casa. Eu nunca tinha saído de casa. E eu era muito apegada a eles, apesar de ser independente, porque também eu trabalhava, eu estudava, eu adquiria o que eu queria, eu adquiri. Enfim, assim, eu tinha minha vida bem resolvida. Era independente. Era independente. E resolvi vir para Beltrão sem imaginar o que eu ia encontrar aqui. E foi. Trocou o certo pelo duvidoso completamente. Aham. E aí, sem trabalhar, porque eu parei de Sim. trabalhar, abri mão de família, amigos, Quando tudo. você fala em trabalhar, nós estamos falando de professora, ou não? Não, então, o mais interessante disso, dessa parte que eu não contei, é que eu terminei a faculdade, Uhum. só que eu terminei e na sequência eu já casei. Mas antes de iniciar a faculdade, eu comecei a trabalhar. Qual foi o seu primeiro emprego? Porque eu sei o que você faz hoje, mas eu Aham. quero ver se tem alguma ligação Com a lá. pedagogia que eu É, estudei, né? exato. É muito interessante, porque eu comecei meu primeiro trabalho foi numa escola. Foi numa escola infantil. Eu trabalhei alguns meses e eu não me identifiquei realmente com educação infantil na época. E aí teve um concurso, eu tinha 18 anos. Teve um concurso na prefeitura para gente de saúde. Acho que é assim, né, que fala. Sim. Faz muito tempo, mas eu acho que é isso. E eu resolvi que eu ia fazer. Eu vou fazer esse concurso, eu quero trabalhar. Meus E pais, passou. meus pais nunca também diziam, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Não, eles sempre foram muito de orientar, mas eles não exigiam nada de mim. E eu falei, eu vou prestar esse concurso que vai ter aí. E eu passei em primeiro lugar no concurso. Eu falei, mas É pra ser, bem. Só que o que foi interessante é que antes desse concurso, eu recebi uma proposta para trabalhar num escritório de joias e semijoias. Era um escritório. Falei, nossa, escritório, né? Não tem muito a ver comigo, mas a pessoa me conhecia, gostava de mim. Eu recebi, eu recebi a proposta. Eu tive uma conversa com eles antes, não era de fato a proposta, que ela queria que eu trabalhasse com ela. Mas eu passei no concurso, trabalhei, só que era temporário. Era o famoso PSS, né? Aí venceu o concurso, eu prestei de novo. Falei, vou prestar. Passei de novo. Passei em primeiro lugar, eu passei da segunda vez. Da primeira vez eu não me recordo. Da segunda vez, eu passei em primeiro lugar. Aí que eles vieram e formalizaram a proposta para trabalhar com eles nesse escritório de venda de joias e semijoias. Eles tinham lá na cidade. E aí eu fiquei, puxa, agora que eu passei no concurso, primeiro lugar, eles me fazem essa proposta, mas eu queria uma área diferente. E eu sempre gostei dessa área, apesar de não ter feito nada na área, minha formação não era essa, mas eu sempre gostei
imaginava que seria interessante trabalhar em escritório, na área administrativa, enfim. E aí eu fiquei naquela dúvida, puxa, o concurso, o trabalho, enfim. Também nesse tempo eu lembro que eu fiz uma oração, falei com Deus que eu queria paz para tomar essa decisão. E eu lembro que as pessoas diziam, você é doida, primeiro lugar no concurso você vai abrir mão, você vai ter que ir lá e assinar, né, desistindo do concurso. E quando eu decidi, eu fui lá, assinei. Eu lembro que o rapaz da prefeitura ainda falou, você tem certeza do que você está fazendo? Tenho certeza. E abri mão do concurso e fui trabalhar nesse escritório. Nesse escritório, eu trabalhei, acho que uns 3 anos. Como a cidade lá hoje é menos, mas na época tinha vários shoppings atacadistas. Eles abriram uma loja dentro de um shopping atacadista. E eles me convidaram para fazer gestão dessa loja, para gerenciar essa loja lá. E eu fui para lá. E trabalhei mais um tempo lá. Depois dessa loja, nesse meio tempo, uma amiga tinha uma livraria lá na cidade, uma livraria de produtos evangélicos, e ela queria vender a livraria. E nesse meio tempo eu tinha um tio que ele queria investir em algo, e eu falei para ele, o senhor quer investir na livraria? Eu vou com o senhor, eu vou como profissional e o senhor como investidor, né? E ele investiu na livraria, então nós compramos aquela livraria e eu fui para a livraria trabalhar. Fiquei trabalhando na livraria. No período que eu estava na livraria, eu recebi uma proposta de uma outra amiga nossa. Ela queria inicialmente que eu fosse a Curitiba. Como eu falei, era um polo e é ainda atacadista. Ela tinha uma indústria de jeans e ela queria uma pessoa de confiança para cuidar de uma loja dela em Curitiba. E eu fiquei um pouco balançada, mas eu não tinha muita paz. Nessa época também eu lembro que eu orei, eu falei com Deus que eu tinha essa proposta de ir para lá e que eu queria uma direção dele. Deus foi muito claro comigo, dizendo que não era para eu ir, e eu fiquei em paz, não aceitei. Mas depois, mais para frente, ela fez uma proposta, então, para que eu cuidasse dessa. Ela foi lá na livraria, falou, Mary, eu preciso de alguém que cuide dessa loja minha no shopping, e eu gostaria muito que você fosse. Eu sei que vocês têm a livraria e tal. Aí eu conversei com a minha mãe, minha tia, elas assumiram a livraria, eu fui para o shopping trabalhar, cuidar dessa loja atacadista, e ali eu trabalhei até eu vir para Beltrão. Eu pedi demissão lá na época, 4 meses antes de eu me casar, e vim embora para Beltrão. Então, assim, eu trabalhei na escola. Quando eu era menorzinha, eu lembro que tinha umas vizinhas que tinha criança pequena. Cuidava das crianças das vizinhas. Eu sempre gostei de trabalhar. Mas depois, eu fui me identificando muito com a área administrativa e financeira, mas eu não tinha formação na área. Minha formação era totalmente oposta, era pedagogia. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Cheguei em Beltrão, automaticamente a amiga. Essa minha amiga trabalhava numa escola. Ela falou, você quer trabalhar na escola? Eu consigo que você venha trabalhar. Não fui até conheci. A nossa igreja tem uma escola, né? A Escola Betel. Sim. Na época ela estava começando embaixo ali da igreja, fui lá, até teve algumas participações que eu fiz lá, mas eu nunca me identifiquei mesmo com a educação infantil. E eu fiquei sem trabalhar um tempo. Quando eu vim também, eu lembro agora, lembrando, né, são tantas histórias, uma amiga estava abrindo uma livraria evangélica aqui na época, ela falou, eu sei que você tem experiência de lá, você cuida aqui para mim? Fiquei uns 8 meses com ela na livraria, falei, não, recém-casada, né, eu falei, vou ficar por casa, combinei com o Cleverson, e aí que eu comecei a procurar alguma coisa diferente. O que o Cleverson fazia nesse... Ele trabalhava com o que nesse... Então, o Cleverson... Ele, entre os trabalhos dele, né, ele trabalhava aqui antes dele fazer faculdade, ele trabalhou em vários lugares, eu não vou saber te dizer os nomes, assim, mas em mecânica, em sorveteria, assim. Ele fez um pouco de cada coisa. Quando ele era piá. Sim. E aí, quando ele começou a estudar em Pato Branco, ele começou a fazer contabilidade. E tinha um casal de amigos que moravam lá, e depois de um tempo ele foi morar com esses amigos tinham uma autoescola em Pato Branco. Uhum. Ele fez o teste de condutor. E foi ser professor. E foi ser professor de autoescola. Então, a Mary não foi ser professora, mas o esposo foi.
professor. Olha como o mundo é pequeno. E ele fazia faculdade, trabalhava lá, fim de semana ele vinha para cá. Às vezes ele pegava, passava aqui, só trocava a mala e ia para Cianorte, quando a gente namorava, né? O que você tem saudade que você comia de pratos de Cianorte que aqui não tem, por exemplo? Pratos de Cianorte Porque aquela região é é rica, a diferente. culinária é espetacular, é muito diferente daqui. Olha, a minha alimentação sempre foi uma alimentação muito regrada, assim. Minha mãe sempre fez muita salada, muita comida assim. Minha mãe gosta muito de cozinhar. Mas assim, o que eu sentia falta, hoje já não sinto falta, mas era o macarrão. Era o Da macarrão mãe. tradicional. Era a minha mãe e a minha avó também faziam um macarrão, assim, que eu digo que ninguém faz aquele macarrão. Uhum. É o que eu gostava muito. E aqui, claro, aqui eu comi muito macarrão, mas é o que eu sinto, lembro bastante de lá, é isso. E E- a carne assada do meu pai, né? Tanto que eu vou pra lá, a gente sempre Ele já pede sabe o que tem que a fazer. carne, o frango assado que o pai faz no espeto. Eu gosto bastante, também sinto falta. Em que momento da sua vida chegou a sua filha? A filha. Essa é uma história muito interessante. Então, nós nos casamos e nosso plano era não ter filho de início, assim, era esperar um tempo, né, até para se estabilizar. E tu falou do Cleverson, só voltando, então, o Cleverson se formou e um mês antes da gente casar, ele tinha feito um teste seletivo no Bradesco e ele passou no teste. Então, quando nós tínhamos feito os planos de casar, nós não sabíamos nem onde a gente ia morar. Porque ele morava em Pato Branco. E eu dizia, meu Deus, a gente vai morar onde? Pato Branco ou Beltrão? Bom, a princípio é Pato Branco, porque eu estou morando aqui e trabalhando aqui. Mas ele falou, porém, eu fiz um teste seletivo no Bradesco. Se eu passar, vamos Se eu pra lá. passar, nós vamos para Beltrão. Mas a gente não tinha. O que nós fizemos? Nós compramos uma cama, um roupeiro e 3 módulos de cozinha. E deixamos na loja. E ficou um ano lá na loja, porque a gente não sabia onde ia morar, então eu comprei tudo modular. Falei, a cozinha, a cama e o guarda-roupa, tudo modular, aonde a gente for morar vai caber. Sim. Aí, exatamente um mês, dia 3 de novembro de 2004, o Cleverson começou no Bradesco. Aí eu tive um mês para organizar tudo, né? De lá, porque ele é aqui. Então, aí a loja pediu para a loja entregar os móveis e tudo. Nesse tempo, como ele veio para cá, começou a trabalhar aqui. Então, aí também eu trabalhei, como eu falei, um pouco aqui, fiquei por casa, mas sempre conversando que eu queria trabalhar. E eu tinha vontade de trabalhar no banco. E em banco também, né? E na época, depois de algum tempo, eu fiz um teste seletivo para participar para trabalhar com crédito consignado dentro do HSBC. E eu passei. Famoso Bamerindos, pra quem Bamerindos, lembra, né? E eu passei, eu até achei interessante, porque o gerente me ligou, quando que você começa? Eu falei, mas eu nem estou sabendo, não recebi nenhum retorno. Ele falou, sim, você passou no teste, você vai começar aqui. Na época do PAB, da Sadia, comecei lá no PAB da Sadia. E eu trabalhei ali, depois eu vim para o centro, sei que, resumindo, deu 8 anos entre sair e voltar. Por que sair e voltar? Porque em 2010, em 2009 eu engravidei. E nesse período, a empresa encerrou o contrato que eu tinha ali no HSBC. E aí eu falei, então, eu vou ficar em casa, vou ter minha filha e depois eu vou pensar em voltar a trabalhar. Então foi 2009 que eu engravidei e a previsão da Heloísa nascer era março de 2010. E a minha gestação foi tranquila, tirando que eu vomitava a gestação inteira, foi tranquilo. Porém, uma semana antes, só voltando um pouco, em dezembro de 2019, dezembro de 2009, o meu médico me chamou. Ele falou, Mary, eu vou viajar Qualquer coisa. e eu quero conversar com você antes, porque eu só vejo você agora no final de janeiro. E eu lembro que eu falei assim pra ele, mas e se a Heloísa nascer?
Ele disse, a Heloísa não vai nascer. Aí eu insisti, eu falei, mas e se a Heloísa nascer? Ele falou, Maryzinha, a Heloísa não vai nascer. Eu falei, então tá bom, né? Pode viajar. Não vai, não vai, né? Não vai, não vai. Porque a previsão dela nascer era março. Eu não sei Sim. de onde eu tirei que a Heloísa ia nascer em janeiro, né? Mas você vai entender. Quando foi uma semana antes, quando foi 21 de janeiro, eu comecei a passar mal. E assim, dor nas costas é dor de gestante, né? Aí o meu médico tinha ido viajar, tinha um outro médico que trabalhava com ele. Eu falei, não estou acostumado com outro médico, eu vou ficar em casa, vai passar essa dor. Não passou a dor, no outro dia ficou pior. Eu falei pro meu marido, eu vou me consultar, porque ele falou qualquer coisa, era para eu falar com esse outro médico. Eu fui. Ele me internou, fez todos os exames, falou, Mary, você tá bem? Eu vou mandar você para casa, era um domingo, descansa, se você não melhorar, você volta. Ah, tudo bem, deu um remedinho, fui para casa. Eu não melhorei. Quando foi na terça-feira, eu voltei no plantão, um outro médico do plantão me atendeu, fez todos os exames também, me internou, fez todos os exames e falou, você tá bem, tá tudo bem com você, não tem nada. E eu sentindo dor e essa dor não passava. Eu me internei de novo, conversei com o médico de novo, o outro médico, que era o que trabalhava com o meu médico, e ele disse assim, Mary, ele me internou de novo. E ele me mandou embora, fez todos os exames de novo, e disse, Mary, teu médico chega essa semana, na quarta-feira. Então, qualquer coisa, pode falar com ele, e ele vai te atender. E eu continuei passando mal. Quando foi na quarta-feira, eu falei pro meu médico. O Cleverson ligou para ele, a Mary não tá bem. Eu falei para ele, eu preciso que você me veja, porque eu tô com muita dor, eu não sei, essa dor eu já me internei 2 vezes, mas não me interna, pelo amor de Deus. Falei para ele. Não me interna, porque já me internaram e eu tô bem. Eu só não sei o porquê dessa dor, só me dá um remédio forte. E ele me viu, ele falou, você tá deformada. Eu comecei a inchar, fiquei muito inchada. E ele falou, vou te dar esse remédio aqui. É o mais forte que tem para gestante. Se você não melhorar, você volta que eu vou te internar. Isso era quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2010. E eu fui para casa, uma tia nossa, tia do Cleverson, ela foi em casa, eu lavei os cabelos, ela escovou meus cabelos, ela fez minha unha, eu fiquei arrumadinha. E era aniversário dela, dia 28 de janeiro, dessa tia. Eu falei para ela, ai, você ficou aqui comigo o dia inteiro, né? Amanhã eu vou sair, eu vou comprar um presente para você, que é teu aniversário, e eu vou lá levar um presente para você. Só que eu passei mal a noite inteira, de 27 para 28. E eu tinha a sensação que eu ia morrer. Quando o Cleverson trabalhava, eu não queria chamar o Cleverson de madrugada, deu 5 horas da manhã, eu acordei o Cleverson, eu não dormia, eu ficava do quarto para a sala, da sala para o quarto. Eu sentia muita dor na barriga, muita dor nas costas, e eu comecei a sentir uma dor no ombro. E aí eu chamei o Cleverson e falei, Cleverson, me leva para o hospital. Ou eu vou morrer ou a Heloísa vai nascer, porque eu não aguento de dor, eu fiquei acordada a noite toda. Ele já ligou para o médico, ele falou, leva rápido para o hospital. Cheguei, ele me internou, pedi um exame de sangue de urgência. E eu fiquei assim, tem muita coisa que eu falo porque eles me contaram, porque eu não tinha mais, eu estava muito ruim. E minha mãe me ligava e a minha mãe disse que ela percebia que a minha voz ia perdendo força conforme ela me ligava. Na época eu tinha os meus sogro e minha sogra vivos, então eles iam lá no hospital, ficavam comigo, intercalaram durante o dia. Quando foi por volta das 11 horas da manhã, o meu médico veio no quarto. Ele conta que ele ia indo embora, descendo as escadas, a moça do laboratório chegando com os exames, ele pediu me dar os exames da Mary. Quando abriu os exames, as minhas plaquetas estavam em 55 mil. Ele olhou e se assustou, levou para o intensivista, doutor Juliano, e mostrou, falou, o que você acha? O intensivista eu acredito que deve ser, ele não mora mais em Beltrão, ele era de Curitiba, especialista em gestante de risco no Hospital das Clínicas, Curitiba. E na época ele era um intensivista na policlínica. E ele falou, eles me contaram que ele disse assim, quer salvar uma das duas? Tira agora. E ele foi para o quarto já me preparar para fazer a cesárea e eu estava almoçando. Aí ele só me avisou, Maryzinha,
Ele me chama de Marizinha. Marizinha, nós vamos precisar tirar a Heloísa. E eu falei, tudo bem. Se é para resolver, para essa dor passar, tudo bem. Eu queria parto natural, mas... E foi 28 de janeiro. E eu tinha falado para ele se a Heloísa nascesse em janeiro, mas graças a Deus ele chegou a tempo, né? E ele não me contou o que estava acontecendo, não contou para ninguém. Ele só falou, você vai tomar uma anestesia geral por precaução, isso eu lembro bem. E nós reservamos um leito da UTI por precaução. Mas eles já sabiam da gravidade do problema. E tudo bem, suspende a alimentação, vão preparar a sonda da bexiga e você vai, à tarde eu venho aqui para fazer cesárea em você. Só que eu não lembro muita coisa, sabe, de pessoas que entraram. Nós conversamos antes aqui, né, nos bastidores sobre a Fábio Sganzerla. A Fábio teve a filha dela no mesmo dia da minha filha e ela me conta que ela conversou comigo, eu não lembro de conversar com a Fábio. Eu não lembro quase nada, assim, daquele dia. Segundo me contam, quando foi umas 4 horas da tarde, eu dei um grito muito forte e eles desconfiam, então, que foi a hora que meu fígado explodiu. O que aconteceu? Eu tive HELP síndrome. HELP síndrome é uma doença que ela... É como se a placenta reagisse como um corpo estranho dentro do organismo e ela começa a atacar os órgãos vitais. E ela vai matando a pessoa aos poucos. Teve pessoas aqui que morreram disso. Conheci depois mulheres que morreram disso. E uma amiga minha, inclusive, também de Cascavel, morreu do mesmo problema. Então, no meu caso, atacou o fígado. Meu fígado explodiu. E atacou os meus pulmões, então eu tive derrame pleural. E a previsão dos médicos é que eu não sobrevivesse. Mas aí, voltando, eles vieram, me prepararam para cesárea. Eu lembro que a doutora Cristina só falou assim, vai ser só uma picadinha, você vai dormir. Tudo bem, uma picadinha, né? Anestesia geral, quem tomou sabe que é uma pancada, é uma picadinha que você já dorme na hora. Tudo bem, dormi na quinta-feira. Não dá tempo de contar até 3. Não. Dormi na quinta-feira. Acordei na segunda. Eles tiraram a Heloísa. A Heloísa não tinha nenhum sinal vital. Estava sem sinais vitais. A Heloísa já estava praticamente morta. E eles começaram a fazer o trabalho de reanimação, tentativa de fazer a Heloísa voltar. E, segundo eles, depois de uma meia hora mais ou menos, eles já estavam desistindo da Heloísa. Foi quando ela deu o sinal. Então, ufa, salvamos a Heloísa, já entubaram. E imagina o Cleverson do lado de fora esperando. Agonia. Agonia. Ele conta que ele viu passando, o médico passando com a bombinha, a Heloísa, correndo com a Heloísa. E ele perguntou, cadê minha esposa? Ele falou, depois o médico conta, o médico conta. Ele desceu com a Heloísa correndo e depois, quando terminou todo o processo, eles me levaram para a UTI em coma induzido. E aí foram contar para o Cleverson o que aconteceu. Já estava o Cleverson e mais 2 amigos nossos lá, bem amigos da família. E, segundo o Cleverson, o corpo médico chegou e já tentou, antes dele achar, né, que ele ia ficar desesperado, e, enfim, já tentaram acalmar ele. E falaram para ele que o que tinha acontecido realmente era muito grave, que a Heloísa eles tinham conseguido salvar. E que tinha sido... HELP síndrome, que era para ele pesquisar o que era muito grave o que tinha acontecido, e que eles não podiam dizer nada sobre mim. Eu tinha 72 horas. Nessas 72 horas, se eu não desse sinal... Poderia evoluir ou não. Ou não. Mas no entendimento deles, como médico e pela experiência deles, o próprio Dr. Juliano, especialista em gestante de risco, ele sabia que eu ia morrer. Porque depois nós conversamos com o pessoal da UTI e tudo, e eles contam isso para nós. Então, assim, quando você entra na UTI, não sei se você já teve essa experiência, eles pedem uma lista de coisas, né? Sabonete, creme dental, enfim. Entre as coisas, eles pediram um colchão de casca de ovo, que falam, né? Que é aquele colchão que parece Sim. de ovo, assim. Quando pede esse colchão, é exatamente porque a previsão é que a pessoa não saia tão cedo, porque começa a ter escara, fazer ferida nas costas, né? Exato. E pediram para minha família, e a enfermeira, uma das enfermeiras, contou para nós depois, que o médico falou assim para ela, viu, nem pede esse colchão para a família, eles vão gastar à toa, essa menina não vai sobreviver.
Meu Deus. Então Não nós tinha. estamos recebendo aqui nos estúdios hoje 2 milagres. 2 milagres. E assim, só fazendo uma pausa, Meu Cadu, eu não Deus. te contei, mas eu brinco com isso, porque eu sei dos milagres que Deus já fez na minha vida. Mas assim, com 5 anos eu tive sarampo e fui desenganada dos médicos. Era um surto de sarampo muito forte que estava matando. Eu fui desenganada dos médicos e sobrevivi, graças a Deus. Com 7 anos eu tive púrpura e também entrei no hospital com uma previsão de se eu saísse com 30 dias e púrpura eu urinava sangue, eu já não tinha mais, minhas Sim. plaquetas já. Enfim, e eu saí com 7 dias. Então, é, eu tenho assim, eu agradeço a Deus por isso, porque eu passei por essas situações e aí eu cheguei, né, até aqui, porque com certeza ele tem um propósito na minha vida, na minha casa. E quando a Heloísa nasceu, a expectativa era que eu morresse, e depois nós fomos consultar, o Clevers foi pesquisar. Para cada 100 mulheres, 99 morrem. Mãe e filho. Não existe Olha uma. que arrepiado. Aham. Não existia na época, hoje eu não sei porque eu não pesquisei mais, mas não existia na época a expectativa de sobrevivência dos dois, ou mãe ou filho. Como a Heloísa já estava salva, era certeza deles que eu ia morrer. Então, para eles, eu não tinha chance de vida. E eu, em coma, não sabia de nada. Já me perguntaram, você viu alguma coisa? Tem gente que está em coma, vê coisa. Não, não vi. Para mim, foi um sono profundo de um dia. Para mim, foi um dia que eu dormi. Porque eu acordei na segunda-feira e eu tenho meu prontuário, ele é grosso assim. Eu pedi meu prontuário. Eu acordei na segunda-feira achando que era sexta, que eu tinha tido neném, que era Sim. sexta-feira. E a moça, assim, no leito da UTI, ela passou a mão assim, bom dia, tudo bem? Eu falei, aham, tudo bem. Olha, hoje é segunda-feira, você está na UTI. Eu lembro que eu olhei assim e Como falei, não, assim? hoje não é segunda, hoje é sexta. Hoje é segunda. Eu lembro que eu pensei assim, essa enfermeira tá doida, segunda? Eu me internei ontem, tive minha filha. Eles contaram que no domingo, porque aí, Cadu, eu vi meu prontuário. Meu prontuário, eu tive uma piora ali entre sexta, quinta, sexta, eu tive uma piora. Aí depois eu comecei a evoluir, comecei a melhorar. Sábado começou a melhorar, domingo, quando o domingo, porque como eu tive o meu fígado explodiu, então o que eles contam? Que quando eles me abriram, não sabia de onde vinha o sangue. Porque eles não sabiam que o meu fígado tinha explodido, só esguichava. O meu médico fala que ele nunca viu tanto sangue na vida, que esguichava sangue e ele não sabia de onde vinha. Então tiraram a Heloísa rápido e foram identificar. Era o fígado. Eles queriam cortar a minha barriga, né, o corte vertical, porque o corte da cesárea é horizontal e é embaixo. E assim, tem mais algo interessante nisso. Quando eu entrei na UTI, no centro cirúrgico, o Clevers fez uma oração. E ele orou assim: Deus, que não sejam as mãos deles apenas, mas que sejam as mãos do Senhor nas mãos deles. E tudo bem. Depois que passou tudo isso e que eu voltei a consultar, eu lembro que eu brinquei com ele, porque como foi tudo muito rápido, ele me costurou por fora, né? Aí ele disse assim: você não sabe que eu ia cortar você no vertical. E quando eu coloquei o bisturi no teu abdômen para cortar, eu abaixei a cabeça. Ele conta que ele abaixou a cabeça, o outro médico, e olhou para o outro médico falou assim, deu sinal que era para ele cortar, para conter Um o sangramento? sangramento, a hemorragia. E aí ele disse que sentiu uma paz tão grande. Ele disse, eu não vou fazer isso. E ele conseguiu reduzir a hemorragia pelo corte da cesárea e colocou um dreno. Então eu fui para a UTI com o dreno e, pelo que eles contam, já no domingo, como eu reagi, então eles tiraram e tentaram me acordar. Eu também não lembro de nada, mas que eu estava muito agitada e eu gritava dizendo que eu queria minha filha. Cadê minha filha? Cadê minha filha? O que vocês fizeram com a minha filha? Vocês estão mentindo para mim. Eles diziam, segundo eles, que ela estava viva. Eu falava, vocês estão mentindo. O que vocês fizeram com a minha filha? E aí a médica disse que foi lá na UTI, tirou uma foto da Heloísa e me mostrou, disse que piorou.
Eu não me acalmava, eles me sedaram de novo. Ele brinca que me amarraram na cama, que eu não tinha, eu fiquei muito agitada quando eles tentaram me tirar do coma. Eles me sedaram de novo. E quando foi de domingo para segunda, eles foram tirando a sedação de novo. E aí, quando eu acordei, eu já não tinha mais a sonda no fígado, eu tinha o curativo. E imagina, você acordar numa UTI sem saber o que aconteceu. Aí o meu médico chegou e começou a contar. Ele falou: Mary, Deus deu mais uma prova de que ele existe, de que era a hora. E agradece tua corrente de prece, porque ela é muito forte. Não é para você estar viva. E aí tem algo que eu não contei, que quando eles chamaram o Clevers para contar o que aconteceu e falar que era grave o que tinha acontecido, o Cleverson disse assim para eles: minha cabeça está a mil, mas meu coração está muito em paz. Minha mulher e minha filha não vão morrer. E é interessante que depois, conversando com os médicos, meu médico, ele disse que ficou impressionado, que ele achou que o Cleverson ia se desesperar, ia começar a chorar. Ele disse: claro que eu chorei, mas eu tive uma força, uma paz tão grande, ele falou. Ele disse, ele falou para os médicos isso. Quando Deus tem um plano na vida da gente, um propósito, a gente não morre antes dele cumprir esse propósito. E elas não vão morrer, vocês podem ficar tranquilos. E assim, depois eu conversei com a esposa do meu médico e ela disse que ele foi para casa, ele chorou muito aquela noite, preocupado, chamou o Clevers para ir lá no outro dia. Clevers, você quer um remédio, alguma coisa para se acalmar? O Clevers falou: não, não, não. A Mary não vai morrer. E ele ia na UTI neonatal, visitava a Heloísa, ia na UTI me visitar. E eu não dava sinais, né? Minha mãe veio para cá. Primeiro minha mãe e meu irmão. E a minha mãe disse que sempre fazia oração por mim ali dentro da UTI. E ela disse que segurou os meus pés gelados e fez uma oração. Falou: Deus, que o calor do meu útero que gerou a minha filha passe para ela e que ela volte à vida. Então, assim, foram muitas orações, sabe? E, assim, Brasil afora e mundo afora, depois do que eu sabia de gente que orava, que orava, que orava, que... Assim, o tempo todo por mim, eu sei. E eu tenho no meu coração que Deus que Deus permitiu isso realmente, para que fosse um milagre, que fosse testemunhado para edificar a fé das pessoas, né? E dar esperança também para as pessoas. Você viveu verdadeiramente, né? Quando passares pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, não, porque tu estás comigo. Exatamente Você isso. passou pelo vale. Pelo vale. E lá ele estava contigo mesmo. Mesmo. E é interessante que aí eu acordei e foi engraçado que eu tinha fome. E eu lembro que eu falei para as meninas: eu tô com fome. E eu escutei que uma disse assim: ela tá boa mesmo, porque quando tá com fome, porque tá bem, né? Aí, só que eu não podia comer. Já de início, né? Daí meu médico veio, contou o que aconteceu, eu dizia para ele: me tira daqui, eu tô bem. Quero ir para casa, quero a minha filha, quero comer. Mentira daqui, eu me sentia bem, é muito interessante isso, eu me sentia bem. E o Dr. Juliano, que também eu creio, sabe? Eu creio que Deus traz as pessoas certas. O Dr. Juliano, depois, passou um tempo, ele foi embora. E ele veio, não ficou muito tempo em Beltrão. O Dr. Juliano, ele sempre muito sério, assim, um homem muito... de uma aparência muito séria. Ele ficava bravo comigo. Eu falava: me tira daqui. E a minha pressão, 21, 19, a pressão alta. Né? Altíssima. Quando eu via que ele vinha de lá, eu respirava fundo, falava: essa pressão tem que baixar e tem que me tirar daqui. E ele falava: você não tem noção do que aconteceu com você. Você não vai sair daqui tão cedo. É muito grave o que aconteceu com você. Você está tomando medicamentos muito fortes. Você não pode sair daqui. E eu chorava que eu queria sair de lá. Eles me trataram muito bem. Arrumaram até uma televisão. Colocaram uma televisão no pedestal para ficar assistindo, porque eu ficava olhando para a parede. E era gente, pessoas em coma, gente que morria ali, e eu ali olhando para a parede, para o relógio na minha frente. Eu dizia: gente, eu vou morrer de ficar aqui. Eu quero sair daqui, eu tô bem. E eles queriam me levar para solitário, para o quarto isolado. Eu chamo de solitário, mas é o quarto... Isolamento, né? Eu falei: vocês vão me matar se vocês me colocarem no isolamento. Eu tô bem. Aí, não, então tá bom. Se você prefere ficar aqui, eles achavam que eu ia ficar melhor no isolamento, porque eu ia ficar só eu ali. Eu falava: gente, eu vou ficar 24 horas olhando para a parede. Não me coloquem no lugar desse que eu vou morrer. E aí eles me deixaram ali no primeiro leito. Então eu via toda a movimentação, conversava com o pessoal, só que a pressão não baixava. Eu saía só fazer os exames,
porque aí o meu fígado, ele precisava se recompor, então não podia sair de qualquer jeito, né? E também tomando medicamento por causa do derrame pleural, que eu precisava também liberar água dos pulmões. Eu fiquei uma semana na UTI. Aí eu lembro que o doutor Juliano, um dia, de tanto eu pedir, eu chorava, e ele bravo, ele brigava comigo, que eu não podia sair de lá. Ele pegou o telefone sem fio e deu assim pra mim, falou, pega aqui, liga pro seu marido, pra ele vir te autorizar a tirar você da UTI, porque eu acho que essa tua pressão não baixa porque você quer sair daqui, você tá nervosa. Aí eu liguei pro meu marido e falei, venha logo assinar esses papéis porque eu vou sair da UTI. Mas ele disse assim pra mim, você não tem noção do que aconteceu com você. Eu vou te colocar no quarto do lado da UTI. E se você aprontar, eu te jogo de novo aqui dentro. Ele falou bem assim, eu te jogo de novo aqui dentro e você não sai tão cedo. E eu de fato saí, fiquei no quarto. Eu precisei ficar em repouso total 30 dias, eu não podia fazer nada. Aí que eles trouxeram a Heloísa. Depois que eu fui pro quarto, aí que eu fui conhecer minha filha depois de uma semana. Aí o coração da mamãe se acalmou. Um tiquinho de gente, desse tamanhozinho que ela nasceu. Eu nunca considerei ela prematura, mas ela nasceu de 28 semanas. Né? De 28 semanas. A Heloísa nasceu. Mas eu sempre considerei a Heloísa normal, né? E não é porque eu não quis. Eu disse, não, minha filha não é prematura. Não, na minha cabeça estava tudo certo. Ela nasceu quando ela tinha que nascer. Apesar de ser, era para ela nascer em março, ela nasceu em janeiro. Mas na minha cabeça ela nasceu no tempo certo. E aí, No tempo de Deus. sim, e eu queria amamentar. É algo que eu tinha muita vontade de amamentar. Então, uma das primeiras coisas que eu perguntei quando eu saí da UTI, perguntei pro meu médico, eu vou poder amamentar? Ele falou, sim, você vai poder amamentar. Eu amamentei a Heloísa 1 ano e 2 meses aproximadamente, bastante. E ela gostava de mamar o tempo todo. E eu sempre amamentei a Heloísa até 6 meses, só amamentando. E depois que eu comecei a introduzir a alimentação. E aí tem algo mais interessante nisso tudo. Então, 30 dias em repouso total e 60 dias repouso parcial. Aí eu podia sair um pouquinho de casa até para, né, para tomar um ar. E depois ele me liberou e o meu fígado se recompôs totalmente. Meu fígado hoje é perfeito, graças a Deus. Meus pulmões também. E depois disso tudo, nós tínhamos alguns amigos que davam notícia para a família, pessoas que estavam ali e que tinha contato com a UTI, né? E conversava. E tem um médico, na época que ele é marido de uma amiga nossa, e ele falou para a cunhada dele, para a mulher dele, que a Heloísa teria problema, alguma sequela a Heloísa teria. Porque normalmente quando sobrevive a criança, tem sequela. E eu conheço casos de criança aqui em Beltrão que sobreviveu a HELP, a mãe morreu, sobreviveu a criança, tem sequela. E se sobrevivesse, então ele falou, como a Heloísa sobreviveu, ela teria sequela. E ele achava que a Heloísa teria problema motor. Ou ela não vai caminhar, ela vai ter algum problema assim. Só que nós não sabíamos de nada disso. Quando a Heloísa começou a caminhar, com 1 ano e 2 para 3 meses, essa cunhada desse médico estava no dia, nós estávamos no jantar, no dia que a Heloísa começou a caminhar, ela viu a Heloísa caminhar. E ela falou para ele, lembra da Heloísa? Ela está caminhando. E daí ela contou para nós. Ela falou, olha, vocês não sabem, mas a previsão médica era que a Heloísa não caminhasse, tivesse algum problema nessa área. E agora, vendo a Heloísa caminhar aqui, a gente tem certeza ainda mais que o milagre foi completo. E a Heloísa hoje é bailarina, a Heloísa, graças a Deus, assim, na escola, ela é uma menina... eu não preciso falar por ela, ela fala por si só notas, e ela estuda na Vila Militar, sempre honra ao mérito, maiores notas. Ela é muito estudiosa, muito dedicada. Professora de balé já, se formou no balé no início do ano, já dá aula de balé. Graças a Deus, a Heloísa sempre foi uma menina normal. Nunca teve problema nem de aprendizado, nem motor, nada. Então, assim, de fato, é um milagre duplo, né, a Heloísa. E eu passar por tudo isso. Quem olha você sorrindo sempre quando encontra a gente e vem conversar, não imagina essa história. essa história. Então, nossa história de milagre. E assim, e foi aqui, né? Por isso que eu tenho um carinho também especial por aqui,
porque foi aqui, foi no tempo certo. Deus sabia de tudo, então o nosso coração muito em paz, o meu coração, o coração do Cleverson muito em As paz, pessoas certas, os médicos os certos, médicos as pessoas certos, orando em todo que era sim, canto. todos os lugares. Que bênção. Então, a Heloísa vai fazer 16 anos agora em janeiro. Então, assim, toda vez que eu conto essa história, é emocionante, é como se tivesse acontecido faz pouco tempo, porque foi uma história, foi algo que aconteceu com a gente que foi muito marcante. E claro, nós imagina quanta coisa a gente já viveu nesse tempo, né? Mas essa história nossa realmente assim é algo que e aí na época, inclusive, como não existia estatística de sobreviver mãe e filho, eu não sei nem o que que deu. Uma hora dessa eu vou perguntar, mas o nosso caso foi para uma faculdade de São Paulo ser estudado, para a USP, porque para entender, né, O porquê? o porquê. Eu não sei se entenderam, porque É, milagre a gente não a entende, gente né? só vive, né? Exatamente. Mas então, assim, é, a nossa história, eu falo que a minha vida é de milagre, desde sempre, né? Desde muito cedo. E esse milagre para nós, assim, foi algo muito lindo na nossa vida. E tudo que a gente viveu como família, a gente vive como família aqui. Assim, eu só agradeço a Deus porque eu nasci de novo. Parabéns, uma história extraordinária. Agora a gente vira a página da Aham. história da Mary. E eu quero que você compartilhe conosco aonde o núcleo da mulher empresária, como que ele chegou até você, ou como você chegou até ele, como é que foi esse encontro? Então, depois que eu trabalhei, que eu tive a Heloísa, eu voltei também para trabalhar dentro do HSBC, fiquei mais um tempo no HSBC. E naquela época de fusão do HSBC e Bradesco, Uhum. o Cleverson sempre falava para mim: amor, faz curso de corretor de seguros, porque é uma área interessante para se trabalhar. E eu fui protelando e naquela época eu comecei a fazer o curso de corretor de seguros. Não tinha aqui, eu fiz em Curitiba uma parte, depois veio para cá uma turma, eu comecei a fazer. E nessa época, então, eu decidi que eu ia parar de trabalhar e me dedicar só para os estudos e nós íamos abrir uma corretora de seguros. Nesse tempo aí chegou a pandemia. Nós realmente abrimos uma corretora, mas aí o Cleverson tinha saído do Bradesco, ele estava no Santander. E aí nós conhecemos a XP. Na época, imagina, 2020, no alto da pandemia, o Cleverson decidiu sair do banco, pediu para sair do banco para a gente iniciar então esse projeto do escritório aqui com mais 3 pessoas. Que começou, ó, vamos ver se você concorda comigo, que começou lá em Cianorte, dentro da livraria, porque qual foi a palavra que você disse pro seu tio? Eu entro como funcionário e você entra como? Investidor. Então começou lá. Começou dentro da Aham, livraria para sim, se tornar realidade exatamente, para chegar tanto nisso aí. tempo depois. Exatamente. Então, para você ver como eu sempre acabei me envolvendo com essa área, né? E aí, então, a corretora aberta era tudo que o escritório na época precisava, porque a Center, que é o nosso escritório, que agora tem 15 anos, que nós fazemos parte, ele já existia. Nós entramos para fazer parte da Center Sim. e eles queriam estruturar uma corretora de seguros e eles precisavam de uma corretora que tivesse a habilitação que eu tinha, que era a corretora plena. Conversando e também orando, nós fazemos tudo com oração. Nós sentimos muita paz no coração. O Cleverson pediu para sair do banco. Iniciamos 3 de novembro de 2020 o escritório aqui em Beltrão. Agora completou 5 anos. Agora já Que 3 é de novembro. sucesso. Estivemos lá alguns meses atrás, uma obra maravilhosa, né? Lindo. Parabéns pelo escritório, Obrigada. espetacular. E algo assim que só tem em centros grandes. Uhum, exatamente. Inclusive essa consultoria, essa assessoria especializada, né, Cadu? Sim. Porque algo que a gente sempre fala, nós não falamos mal dos bancos e nem de onde a gente trabalhou. Isso foi uma escola para nós. O que nós falamos é que hoje o nosso serviço ele é diferenciado. Exato. Nós temos um serviço personalizado. Você foi lá, né? Nós sentamos com o cliente, nós conversamos, entendemos o perfil. Explica, mostra. Exatamente. Nós conseguimos fazer isso que a gente não conseguia no banco, até porque o banco tem muitas demandas.
Por mais que a gente quisesse, a gente não conseguiria fazer esse trabalho, né, consultivo. Então, nós começamos com o escritório aqui. Nesse tempo, eu ouvia falar do núcleo da mulher, mas eu não tinha ideia de como funcionava isso. E um dia eu falei, eu preciso descobrir quem que é desse negócio Quem faz aí. parte? Qual é desse negócio? E o Cleverson, nós já conhecíamos a Rose e o Pedrão na época, até por questão do próprio trabalho, né? E o Cleverson falou, ó, é a Rose que é a Presidente. presidente do núcleo. Aí eu mandei uma mensagem para a Rose e falei como que fazia para ser participante do núcleo. Nuclear. Ela explicou como que funcionava. Um belo dia ela foi lá, levou uma carta, que é o convite, né? Me convidando para participar do núcleo. Eu comecei a participar do núcleo. Mas assim, sem ideia de como era ali dentro. Eu só lembro que no começo alguém disse assim: uma coisa, vocês fiquem sabendo, vocês vão trabalhar muito. Eu pensei, nossa, trabalhar? Como será que é esse negócio? Devem vir para cá trabalhar, mas enfim. E ali eu comecei a fazer parte, conheci muitas pessoas que eu não conhecia ali antes. E ainda na gestão da Rose, eu participei da Expofeira Mulher. Depois, na gestão da Roberta, aí a Roberta me convidou para ser tesoureira junto com ela, né, na diretoria com ela. Eu aceitei fazer parte da diretoria. Também é um aprendizado. Eu falo que tudo isso, inclusive organizar uma feira, não é algo assim, né, da noite para o E dia. nós estamos falando de A A feira. Feira. A Expofeira Mulher. Eu não fazia ideia de como era organizada uma feira. Então, no começo, eu observava muito. Eu sempre dizia, eu estou observando, eu preciso saber como funciona para poder colocar o pé de fato né, me envolver até mais. Então, aí na gestão da Roberta, eu já tinha mais noção como funcionava. Eu falei, eu vou entrar, mas eu preciso aprender mais, porque na outra gestão eu participei mais, ainda assim, observando mais, porque eu queria entender. E aí, nessa vez, então, na Expofeira 2025, aí sim, aí a gente entrou de cabeça, junto com a Roberta e toda a diretoria e toda a CEFB, para organizar essa 25 anos, né, a 14ª Expofeira, que foi recorde em tudo. Foi maravilhosa. Nós tivemos reunião essa semana agora, foi realmente, assim, resultados excepcionais. Então, essa feira foi linda. Todas as feiras têm a sua característica, né? E essa. E olha a coincidência, olha que me veio na cabeça aqui. A, a borboleta, ela não é um milagre? Aham. Ela não passa de uma lagarta por uma metamorfose Metamorfose. para depois ela virar uma Sim. borboleta. Foi a feira que teve tudo a ver contigo. Exatamente, exatamente. E a borboleta, eu gosto muito da borboleta. Se você entrar no meu perfil do Instagram, tem 2 fotos com borboleta. Porque quando eu chego a algum lugar e tem borboleta assim, eu gosto de tirar foto. É exatamente por isso que você falou. Por esse processo, essa metamorfose que eu acho fantástico. E eu sempre falo Nossa, que se você cortar quando é o casulo, né? Se você cortar o casulo para ajudar a borboleta, você não vai ajudar. Você vai atrapalhar, exato. porque o fato dela se esforçar para sair do casulo vai fortalecer as asas dela. Se a gente cortar, nós vamos deixar as asas enfraquecidas. Exato. Então, isso para mim traz uma lição linda, que o processo de casulo é o processo de formação, de fortalecimento. E eu penso que se nós temos essa consciência, quando você sair de fato, né, para se tornar público algo, para fazer algo, você vai ter uma base sólida que vai te sustentar. Porque quando você sai, né, Cadu, Sim. você começa, dependendo do que você vai fazer, né, por exemplo, linha de frente de algo, né, diretoria ou enfim, é você que leva as primeiras pancadas, né? Sim. A linha de frente é que recebe tudo, tanto coisa boa quanto coisa ruim, a linha de frente. Então, você precisa ter essa base muito sólida para poder ter maturidade para tomada de decisões. Então, Exato. eu gostei muito disso. Junto com a Roberta, ali, nós conseguimos trazer toda essa questão de maturidade, A Roberta é arquiteta, né? Então, ela tem muito de planejamento. Uma organização impecável, né? Exato, exato. E isso nos trouxe, assim, um crescimento muito grande.
porque realmente o planejamento, você olhar para o papel e falar, meu Deus, isso aqui precisa dar certo. Até você chegar e olhar dentro daquele centro de eventos e ali fora, tudo que aconteceu, assim, é emocionante demais. Já está preparada para a próxima? Porque vem a Expobel agora e já E já começa para a começamos, prancheta pensando no tema da próxima Expofeira. sim, agora é com a A Gabi, Gabi, né? né? A Gabi já esteve conosco aqui, Sim, uma inclusive. história linda da Uma Gabi. história linda. Sim. E aqui eu quero te perguntar, o que é para você uma mulher extraordinária? O que é ser uma mulher extraordinária, Mary? Para mim é ter propósito. Tudo que eu faço, tudo que eu procuro fazer na vida, para mim precisa ter um propósito, porque senão não vale a pena. Senão é você nascer, crescer e morrer sem deixar uma marca. O famoso O legado. famoso legado. Então, eu gosto muito de pensar em propósito. O que eu vou fazer vai impactar a vida das pessoas, vai mudar a vida de alguém, vai transformar, ou de alguma forma vai tocar a vida de alguém? Então, eu tô nisso. Do contrário, para mim não faz muito sentido. E foi muito interessante, porque era para nós termos gravado esse podcast ontem, e a Mary falou, olha, eu não posso porque eu assumi um compromisso com a igreja e eu preciso estar lá. Sim. Então, assim, você tem bem definidos, né, na tua vida as prioridades, o que é prioridade, e você leva isso à risca, isso que fez com que eu te admirasse mais ainda. Obrigada. E com certeza, o que eu vou ler aqui, você merece muito depois dessa história fantástica. Sobre a XP, eu quero abrir o convite para você e o Claro. Cleverson estarem Sim. juntos aqui para que nós Será um possamos prazer. falar somente a respeito Sim, disso, porque nós temos muitos mitos e muitas verdades para serem derrubadas, né? Fala-se, muitas pessoas falam sem conhecimento de causa. Sim, E vocês verdade. sabem, então vamos ver quando vocês têm um Sim, tempo na vamos agenda combinar. para estarem aqui. Mas mulher extraordinária Mary Moraes, em reconhecimento à força, coragem e dedicação que inspiram e transformam o mundo ao seu redor. Celebramos com admiração e gratidão a mulher extraordinária, exemplo de excelência e exemplo de liderança. Que lindo. É isso que você representa. E esse troféu, ele é do Banco da Família. Quem é o Banco da Família? É o maior, vamos dizer assim, que cede microcrédito da América Latina. Nós não estamos falando a nível do Brasil, né? É a maior UCIP de crédito da América Latina, reconhecendo a Mary Moraes com Que a honra. importância que a Mary Moraes tem dentro da cidade de Francisco Beltrão. Que honra. Então, assim, para mim é uma honra poder, daqui a pouquinho ali na frente, nós vamos fazer a entrega e dizer para você que você é merecedora pela tua história e assim, por tudo, né? Nós já nos encontramos várias vezes e sempre igual. Nunca mudou, sempre com um sorriso, a marca registrada, né? Continue sempre assim, porque o sorriso, ele faz com que a alma da gente floresça, né? Então, Sorriso formoseia o rosto. continue sempre com esse sorriso. Parabéns pela filha linda que você tem. Parabéns Obrigada. pelo esposo espetacular que você tem, porque só é uma grande mulher porque tem um grande homem Exatamente. do seu lado, né? Exatamente. Te ajudando. Isso aí. E uma filha espetacular. Então, Sim, parabéns pela família que você tem. Obrigada. E para a gente finalizar, aquelas famosas perguntas. Um livro, Bíblia. o manual da vida. Manual para tudo. Um filme que a Mary gosta. Muito antigo, mas eu lembro muito do Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe Diem. Aproveite seu dia. Uma comida. Ai. Saladas. Todo tipo. Achei alguém que é igual eu. Eu amo Tem saladas. que ter salada primeiro. O que a Mary de 2025 diria para a Mary de 10 anos atrás? Nossa, como você evoluiu.
Inclusive, só aproveitando aqui, fazendo mais uma consideração rápida, nesse meio tempo você vai achar interessante. Eu achei que eu ia voltar para a área da educação, porque eu comecei a me interessar por neurociência. E hoje eu estudo, já fiz MBA em neurociência, psicologia positiva, já estudo psicologia da educação financeira, exatamente para linkar tudo isso com o nosso trabalho. Então, assim, a minha evolução, meu Deus, de 10 anos atrás, eu diria de 5 anos atrás, assim, foi enorme, inclusive se tratando de inteligência emocional. Hoje eu consigo muito mais fazer gestão das minhas emoções e ensinar isso para as pessoas, porque eu também dou palestras. Nós damos cursos em empresas, trabalhando educação financeira a partir do comportamento, que também é uma outra área que eu trabalho. Olha aí, unir a educação com a área financeira. E eu falo muito sobre a gestão das emoções. Então, E quando o Cleverson estiver junto aqui, nós vamos falar para você sobre a história das 3 caixinhas, tá? é verdade. A história das 3 caixinhas que, se você não sabe, você vai aprender. Fica aí. Vai aprender e elas mudam vidas. Isso aí, E elas mudam vidas. Vocês vão entender quando eles vierem na história das caixinhas, porque foi há muito tempo atrás que alguém me contou e ela continua valendo hoje. É um princípio. É um princípio. E o que a Mary de 2025 diria para a Mary de 2035? A Mary 10 anos, daqui 10 anos. O que você falaria para ela? Ai, Mary, eu quero que você voe muito alto e alcance mulheres e leve mulheres junto. Não vá sozinha. Transforme vidas com o teu conhecimento, transforme pessoas e realidades. Para a gente finalizar, olhando para a câmera, o recado para as mulheres que querem empreender, que querem dar um passo, mas que tem medo, tem falta de fé, tem falta de coragem. O teu conselho e a tua mensagem para essa mulher que precisa de um famoso empurrãozinho. Acredite em você, acredite no seu potencial. Você é única, é algo que eu falo muito para as mulheres, nós damos cursos para mulheres e você é única. Acredite no seu potencial e comece, só comece. Coloque o pé, comece a fazer e Deus vai abrindo as portas, porque o trabalho é a nossa parte. O levantar todo dia e fazer é o que você precisa fazer. As portas é Deus que vai abrindo, então não tenha medo. Tenha coragem. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de coragem. Intrepidez. Com certeza. Mary, quero te agradecer do fundo do coração de você ter tirado um tempo, né? Porque certamente era o tempo da sua família hoje, de estar conosco, compartilhando a tua história, que é belíssima. E na quarta-feira estará no ar. E semana que vem nós não sabemos se é a nossa querida Day Marder, se é a Esther Avilar, se é a nossa querida Carbone. Uma das 3 estará aqui no seu lugar para contar a sua história de vida e nós continuaremos durante 2026 porque vocês inspiram e é isso que nós precisamos. Pessoas que motivem e vocês motivam. Parabéns e muito obrigado por essa companhia maravilhosa, tanto sua como da sua filha nessa noite. Obrigada, Cadu. Com certeza, qualquer uma delas que vierem são mulheres extraordinárias e eu aqui quero agradecer você, porque muitas vezes a gente não para contar a nossa história, apesar de que, como nós estamos sempre conversando um pouco da nossa história, e assim, eu até diria para você que eu resumi bastante minha história. Eu sou mais objetiva no contar. A hora que o Cleverson estiver aqui, você vai ver que o Cleverson, ele conta mais detalhes. Mas, assim, de qualquer forma, eu penso que o que toca as pessoas é o que a gente fala e, né, que espontaneamente de coração. Então, para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui. Eu desejo muito sucesso para você, que Deus abençoe sempre. Eu sei que esse projeto é um projeto autêntico e muito sincero do teu coração. A gente sabe disso, percebe essa tua sinceridade e é por isso que você está aí fazendo sucesso já. E eu desejo que Deus abençoe você, que você faça muito mais sucesso ainda aqui na rádio. Mary Moraes, mulher extraordinária, que vai ser premiada daqui a pouco. E semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.